A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 10. As guerras, mal necessário, criação humana que se desdobra em lições profundas para a nossa educação. Normalmente, essas guerras são locais, mas na fase de transição planetária, já se contaram 2 grandes guerras mundiais, como manifestação de cataclismos morais. Vamos seguir os estudos da Gênese de Kardec a partir do item 29. Abre aspas. Por migração de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos atrasados serão expulsos da Terra e enviados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos espíritos inferiores aqui retornarão à Terra porque uma grande parte se atrasou em função de cederem à interferência de circunstâncias e dos exemplos. Foram espíritos influenciáveis. Nesses espíritos, a aparência da maldade é pior que o conteúdo. É o caso das pessoas que cedem às pressões de um ambiente hostil, muito mais por medo do que serem portadores da maldade. Uma vez afastados da influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente do que viam quando estavam encarnados, conforme os numerosos exemplos que conhecemos. Nisso eles são ajudados pelos espíritos benevolentes que se interessam e se apressam em esclarecê-los, mostrando o caminho falso que seguiam. Com nossas preces e nossos conselhos, nós também podemos contribuir para a melhoria deles, visto que é uma solidariedade eterna entre mortos e vivos. Assim, a maneira pela qual se opera essa transformação é muito simples, pois ela é toda de ordem moral e em nada se afasta das leis da natureza. Item 30. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos e melhores, aqueles que vêm de outros planetas, por exemplo, ou espíritos antigos que se melhoraram, ou seja, aqueles que já habitavam a Terra, o resultado final é o mesmo. Desde o instante em que eles tragam consigo melhores disposições íntimas, com mais ânimo e entusiasmo, sempre haverá uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam 2 categorias, segundo suas disposições naturais. De um lado, os espíritos retardatários que partem, migram para outros planetas mais primitivos. E outro grupo, os espíritos progressistas, que chegam de outros mundos ou daqui mesmo. No final, o estado de costumes da sociedade, em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro, será sempre uma consequência do nível moral dos espíritos que estiverem em maior número, prevalecendo a sua influência. E aqui está se estabelecendo a diferença no processo de transmigração planetária, meu irmão, daqueles espíritos que chegam das Pleiades, principalmente, e daqueles que vão partir para outros planetas mais atrasados, e que se especula o nome de Quiron, planeta Quiron. A esse movimento migratório se soma aos que já habitam a Terra, divididos entre os desenvolvidos que continuarão por aqui, somados àqueles que são maus apenas porque foram influenciados e arrastados ao mal, porque também estes ficarão por aqui, mas que encarnarão em raças mais atrasadas em nosso planeta. Vamos ao item 31. Uma comparação simples fará compreender melhor. Supõe um regimento composto em sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Vão criar constantes desordens que a severidade da lei penal terá muitas vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são mais fortes porque são mais numerosos. Eles se apoiam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo que dão uns para os outros.
Os poucos bons têm pouca ou nenhuma influência. Os seus conselhos são desprezados, são maltratados pelos maus e sofrem com essa convivência. Não é essa a imagem da sociedade atual, meu irmão? Suponhamos que retire tais homens do regimento 1 a 1, de 10 em 10, de 100 em 100, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados. Depois de algum tempo, teremos o mesmo regimento transformado. A boa conduta substituirá a desordem, e assim será com a humanidade regenerada. Item 32. Por isso, as grandes partidas coletivas não têm como único objetivo promover a saída de espíritos, mas também transformar mais rapidamente o espírito do povo em geral, livrando das más influências. Veja, meu irmão, um exemplo de como as influências ocultas, e aqui estou me referindo às influências dos espíritos para nós encarnados, como essas influências ocultas podem incidir sobre nós e até mesmo sobre uma sociedade inteira, exatamente como o umbral está influenciando toda a população de nosso lar. E sobre os que são exilados, esses são os renitentes, os persistentes no mal, que vão renascer em planetas mais primitivos, em ambientes mais adequados para a sua educação, para retomarem sua caminhada de ascensão nessas condições. Há alguns que são bons, mas permanecem fixos a um padrão de comportamento que não os leva a crescer. Existem alguns que são bons, mas permanecem fixos no mal, a um padrão de comportamento que não os leva a crescer, muito mais por influência do ambiente do que por maldade, como eu já havia dito agora há pouco. Esses não vão ser exilados, pois alguns vão reencarnar em povos mais atrasados na Terra, ou, dependendo, vão fazer um estágio no ambiente espiritual mais puro para reverter suas tendências, despertando o que já estava na iminência de acontecer, para logo retornarem ao seu ambiente de origem para contribuir a um todo maior, vibrando na sua renovada visão de mundo. Esses espíritos, vamos dizer assim, moralmente indecisos, eles precisam apenas de um pequeno estímulo. Retornando ao texto, assim, o incrédulo, o fanático, o absolutista, todos poderão, em função dessa curta estadia no mundo dos espíritos, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Deus nos concede sempre uma nova chance. Então esses espíritos, ao retornarem, vão encontrar as coisas mudadas e vão sofrer a influência do novo meio em que nascerem. No final, em vez de se oporem às novas ideias, eles mesmos vão ajudar na sua divulgação. Claro, meu irmão, há de convir que tudo isso é uma mecânica extremamente complexa, dirigida, implementada e até hoje fiscalizada por Jesus. E vamos ao item 33. A regeneração da humanidade não exige de forma alguma a renovação integral de todos os espíritos. Aqui Kardec se referindo àqueles espíritos moralmente indefinidos. Para esses, é suficiente uma pequena mudança em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos os predispostos, desde que eles não fiquem sob influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre são outros espíritos vindo de planetas mais avançados, por exemplo, mas muitas vezes serão os mesmos da Terra que agora pensam e sentem diferentemente. Nossa, é um tema muito bom de se estudar, não é verdade, meu irmão? Vamos lá em frente. Quando a melhora acontece de modo simultâneo sobre um grande número de pessoas, conforme as proporções que essa melhoria assuma numa geração, ela pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que se nota quase sempre após os grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos que ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o espiritual, e, por consequência, o movimento progressivo
dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais são seguidas de uma era de progresso. Imagine então, meu irmão, o grau de progresso na transição planetária, onde os abalos sociais serão muito mais profundos, onde esse vai e vem entre o mundo material e espiritual não ficará circunscrito apenas ao ambiente do planeta Terra, mas entre o nosso planeta e outro planeta superior das Pleiades, além do importante fato do exílio temporário de uma espiritualidade inferior para outras regiões. Imagine o impacto que nós vamos observar nas mudanças da sociedade. Meu irmão, parece que as coisas que estão sendo ditas aqui fazem parte de uma visão cinematográfica hollywoodiana, algo que tem mais aparência de ficção científica do que realidade, não é verdade? No entanto, é justamente com isso que estamos nos defrontando atualmente. Um estudo mais calmo e demorado sobre os movimentos da transição planetária e sobre a nova geração vai fazer você facilmente chegar às mesmas conclusões. Desde a época de Kardec se aborda esse assunto. Estamos estudando uma publicação com mais de 160 anos e todas apontam para a mesma direção. Não sabemos ainda e não nos é revelado com detalhes como está se operando essa mudança, mas temos uma direção. Sabemos que algo está no ar. Percebemos mudanças dramáticas no comportamento de uma geração em relação à outra. São muitos indícios somando-se dia a dia, soando muitos sinais de alerta em nossa consciência. O que está acontecendo em nosso lar está acontecendo conosco aqui. Moisés, Jesus e o Espiritismo encadeados estão preparando e influenciando toda uma nova geração. Um trabalho incrivelmente elaborado pelas vozes do céu, que vão prosseguindo etapa por etapa, silenciosamente. Só aqui no Brasil registrado somos 15 milhões de espíritas. Imagina tantos mais milhares e milhões daqueles que estão ocultos a esses registros. E atualmente o que nos está faltando? Ainda nos falta a religiosidade e com ela o desenvolvimento moral dos homens do amanhã, da nova geração. E observe o movimento do Espiritismo. No início, o Espiritismo científico e filosófico. E nesse último século e até agora, o desenvolvimento do caráter religioso da doutrina. Chico Xavier, elemento fundamental, porque não somente escreveu, nos trouxe pelos seus exemplos como é o homem de bem, como um bom espírita deve se comportar e como será a geração do amanhã. Um convite nos está sendo feito e teremos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, meu irmão, com risco de ficarmos de fora dessa transformação, que venha nos prometer uma nova fase de luz e prosperidade a todos os espíritos de Deus aqui na Terra que compõem a nossa humanidade. Sim, a transformação vem com dor e sofrimento. Então, bem abençoados os aflitos, mas que saibam como sentir as aflições sem revolta e com a compreensão sobre suas causas, sejam pelas más ações nesta vida, seja por más ações em vidas passadas. Mas, acima de tudo, todos vão passar por aflições com mais frequência e intensidade nesse período turbulento da transição planetária. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.